Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje para trazer mais conteúdo para você. Espero que seja de muita valia, de grande relevância nessa sua busca aí pelo conhecimento, né, na imigração aí Brasil-Portugal. Pedindo já de antemão, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho da notificação. Muito importante para mim, de graça para você, não custa nada, para o YouTube continuar indicando aí o meu canal e a gente continuar crescendo essa família que é o YouTube aqui da Vivi em Portugal, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre o acordo aí, graças a Deus que foi ratificado, foi assinado finalmente aí pelo Brasil, né? Demorou, mas chegou a hora, que é para beneficiar, né? Se Deus quiser, cada vez mais brasileiros, né? Que o Brasil ratifica o acordo de mobilidade em Portugal, tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês hoje, o que que muda, o que que não muda, quais são aí as minhas perspectivas, o que que eu tô achando disso tudo. Então fica comigo no vídeo até o final e vamos que vamos! Então, gente, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre, no dia 7 de março, agora último, né? O Brasil ratificou o acordo da CPLP, que é entre os países aí de língua portuguesa, entre eles que beneficia a gente entre Brasil e Portugal, né? E a África também, claro que não são todos os países, mas são alguns países aí da África. Faltando ainda 4 países a assinar, tá certo? Lembrando que quando é assinado, né, esse acordo, ele já entra em vigor após entregar todo o conteúdo, toda a documentação exigida, ele já entra em vigor a partir do mês subsequente, tá certo? Então eu vou falar um pouquinho. É claro que não é de imediato, né? As normas, elas são específicas, é um contrato aí bilateral, mas a gente está falando isso aqui em 2022 e na prática o que vai ser isso? Vai aumentar aí a quantidade de vistos, vai ser mais fácil, vai ser mais célere. Então quer dizer, só coisas boas, né, nessa imigração aí para Portugal. É mais um caminho, né? Eu vou ler para você aqui uma matéria que eu separei para a gente poder analisar junto o que é realmente esse acordo para facilitar, como eu falei para vocês, essa circulação. O acordo, ele tem a intenção de facilitar a circulação de cidadãos da comunidade de países da língua portuguesa. Daí o nome, né? CPLP. O documento foi assinado em julho, mas somente agora, no dia 7 de março, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, depositou para dar andamento na validade do acordo, depositou os documentos exigidos para poder fazer jus a esse acordo, tá certo? O Brasil foi o 6º país a ratificar a resolução, faltando ainda outros 3 países. Então, eu falei 4, são 3, na verdade, da África, tá certo? Como regra, o acordo entra em vigor no mês subsequente ao depósito do acordo, mas os seus efeitos ainda não serão imediatos, claro, né, gente, a longo prazo. Algumas alterações que serão trazidas do acordo é a criação de 4 novos vistos especiais nessa comunidade aí dos países de língua portuguesa. Além da própria residência, tá? Além da não cobrança de taxas pela emissão e renovação dos vistos, apenas devendo serem pagos os custos da emissão do documento, que é o que já acontece com o título de residência para os brasileiros aqui em Portugal. Então, a gente ainda não tem informação de quando essa flexibilização, né? Esse acordo bilateral aí, digamos, entre Brasil e Portugal, que é o que mais interessa, lembrando que tem aí os países da África também. Eles vão entrar em vigor, mas já na expectativa aí de poder essa regularização nossa seja mais célere. Então, quando a gente for até o consulado, por exemplo, a gente estando no Brasil, a gente ia até o consulado de Portugal aí no Brasil, para poder ver os vistos que a gente pode vir aqui para Portugal, a gente vai ter mais essas opções aí de vistos. Então, nessa situação que a gente está da pandemia, né? Eu falando aqui com vocês em março de 2022, realmente
tem se atrasado muito a questão da manifestação de interesse, que já não era tão rápida. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal e não sabe, não tá entendendo bem o que eu tô falando, a manifestação de interesse é uma maneira que você tem de se legalizar aqui em Portugal quando você vem passear, você vem a turismo e aqui você resolve morar em Portugal. Lembrando que eu tenho um vídeo, vou deixar o link aqui para você, não clica agora, deixa para clicar no final, senão o YouTube não computa minhas horas, se você sair do vídeo agora. Mas lembrando que quando você tem um planejamento, eu tenho um vídeo aqui também, vou deixar também aqui o link já para você do planejamento, que é essencial para você fazer uma imigração tranquila, sem maiores surpresas, sem problemas, porque é claro que uma mudança de país é uma coisa muito séria. Então não é mais, vou me mudar, compra a passagem, vem. Você tem vários tipos de vistos aí no Brasil, então você tem que dar uma olhadinha, tem que dar uma pesquisada mais a fundo. De repente, eu tenho aqui no meu canal uma playlist de vistos, com alguns tipos de visto, lembrando que não são só esses que eu tenho no meu canal. Você tem uma gama grande aí de vistos, então de repente vale a pena você pagar uma assessoria, vale a pena você procurar uma pessoa especializada para você vir aqui para Portugal quando você já vem com o intuito de morar com planejamento. Lembrando que a manifestação de interesse não é a melhor maneira, é um plano B, digamos assim, quando você vem passear e resolve ficar. Mas essa manifestação de interesse, como eu estava falando para vocês, ela tem demorado muito. Do momento que você dá a entrada, que você precisa tirar os documentos aqui em Portugal, né? Você precisa abrir a conta no banco, você precisa tirar o NIF, que é o nosso CPF aí do Brasil. Você precisa ou já ter um contrato de trabalho, ou você precisa abrir uma atividade independente nas finanças para você conseguir tirar o seu NIS, que é a nossa segurança social, né? É o nosso INSS, comparando para você entender um pouquinho a nomenclatura, né, aí do Brasil. E aí, depois de você ter toda essa documentação, o atestado de morada, que é o comprovante de residência, eu tenho um vídeo para cada situação dessa. Então, não se preocupe, se você não tá entendendo bem o que eu tô falando, é o primeiro vídeo que você assiste. Vou deixar aqui um vídeo muito bom, que eu gosto muito, que eu coloco a ordem dos documentos que quando você chega aqui em Portugal que você tem que tirar. Porque a gente fica um pouquinho perdido, né, em relação à nomenclatura, em relação a qual documento que eu devo tirar primeiro. Então esse vídeo te dá um norte bem legal. E lembrando que eu tenho todos os vídeos de todos os documentos que você precisa. Então vamos maratonar o meu canal, fazer uma pipoquinha, curtir o final de semana aí para poder assistir os vídeos. Já gratidão é a palavra de ordem, já que eu faço aqui do YouTube um emprego realmente, eu posto vídeo para vocês com toda seriedade, pesquiso, trago sempre a minha experiência, né? Mãe de 3 filhos, então tem uma playlist aqui bem legal sobre escolas aqui em Portugal, sobre a documentação que você precisa trazer aí do Brasil, sobre o abono de família, sobre como tirar NIS da criança quando você chega aqui em Portugal. Então, assim, a gente tem um canal aí bem completo, realmente para poder ajudar. Gratidão é a palavra de ordem. Peço para você assistir os anúncios até o final, que é a maneira que você tem de me agradecer, né? Que é a maneira que eu ganho aqui no YouTube, é quando você assiste o anúncio. Então, eu sei que às vezes é meio chato, mas eu já lhe peço. E lembrando que agora a gente tem um botãozinho novo aqui no canal, Seja Membro, que você paga um valor mensal, pode cancelar quando quiser. E você tem um grupo no WhatsApp comigo, onde eu respondo lá as dúvidas, tento ajudar da melhor maneira possível, já que eu não consigo responder a todo mundo diante aí do crescimento do meu canal. E eu faço uma chamada de vídeo, uma reunião mensal. Então é bem interessante se você quiser investir um pouquinho aí nessa sua imigração para entender um pouco mais do processo. Seja membro também do meu canal. De antemão, já agradecendo muito. E a gente vai tentando ajudar por aqui, né? No máximo que a gente consegue. Então, eu acho esse acordo aí muito importante, por isso que eu fiz esse vídeo para vocês, porque eu vejo um futuro próspero, eu vejo as coisas melhorando em relação à burocracia, diminuir a burocracia, né, aqui em Portugal, porque para quem reclama aí do Brasil, achando que o Brasil é burocrático, olha, gente, quase um ano aqui em Portugal, faltam 2 meses aí para eu fazer um ano, e eu vou falar para vocês, Portugal é muito burocrático. E outra questão que eu vejo muito aqui, a minha opinião, a minha experiência, então não me critique já de antemão, tá certo?
é que cada caso aqui em Portugal é um caso. Eu não vejo uma regra para todos. Depende do atendente que te atender, no órgão que você for pegar uma informação. É o mesmo caso que para um é indeferido, para o outro é deferido. Então eu vejo aqui uma complicação bem grande em Portugal em relação a regras. Então a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que ter muita persistência, já que nós que chegamos, como eu falo aí nos meus vídeos, né? Nós que chegamos no país dele, então a gente que tem que se adaptar, não são eles que têm que se adaptar aos brasileiros, são os brasileiros que tem que se adaptar aqui à maneira portuguesa. A gente acha que a língua é a mesma, que é tudo igual, mas não é. Tem uma diferença muito grande de cultura, de maneira de pensar, de maneira de agir. Então, realmente, a gente tem que ter muita tranquilidade, saber muito o que a gente quer, vir muito convicto, porque realmente eu vejo aí grandes diferenças. Então, com esse acordo aí, eu espero, né, tenho a certeza que vai diminuir essa burocracia, né, que eu estava falando um pouquinho para vocês em relação a essa documentação, mas que é a longo prazo. Então, vamos aguardar. O primeiro passo já foi dado, que é muito importante, que foi a ratificação aí pelo Brasil, tá certo? E sempre coisas boas virão, sempre melhorando. A gente teve também agora, recentemente, o despacho, né? Deixa eu ver o número do despacho, deixa eu ver se eu acho aqui, para falar para você que a fronteira foi liberada, né, entre Brasil e Portugal. Portugal todo mês estava fazendo um despacho liberando a abertura das fronteiras para aquele mês vigente, e depois vinha outro despacho, que ficava aquela apreensão, ficava aquela dúvida, e agora, graças a Deus, saiu agora no dia 2 de março, na semana passada, o despacho número 2181B de 2022, olha, que prorrogou a abertura das fronteiras para viagens não essenciais, ou seja, de turismo para Portugal. A grande novidade deste despacho é que, diferente dos demais, ele não traz um prazo para revisão desta decisão. Apenas diz que é possível ser revista a todo momento. Então, assim, as fronteiras abertas não significam fronteiras liberadas. Tem que lembrar que o que eu falei para vocês antes, se a sua opção é vir morar aqui em Portugal, você tem os vistos específicos. Lembrando sempre que da obrigatoriedade continua do teste PCR até 72 horas antes do embarque ou do teste antígeno até 24 horas antes do embarque. Lembrando que quem tem o certificado digital da União Europeia de vacinado, de recuperado ou de testagem, não precisa ter o teste PCR negativo. Ah, Viviane, mas eu tenho o certificado de vacinação aqui do Brasil, da vacina que é aceita aí em Portugal, ele serve? Infelizmente, ainda não. Acredito aí que com esse acordo, de repente, possa melhorar alguma coisa, mas de antemão, o que eu posso falar para vocês é que mesmo tendo o certificado aí do SUS do Brasil, ele ainda não é aceito em termos de viagem para Portugal, tá certo? Quando você chegar aqui, se você vier morar em Portugal, você consegue, depois de ter o número da Utente, que é o número do cartão para ser atendido no hospital público aqui em Portugal, você pode, se a vacina é aceita aqui em Portugal, você pode pedir para poder ter o certificado da União Europeia com o seu certificado do Brasil. Mas para isso a gente já tem que ter aqui o número da Utente, não serve no caso para embarque. Espero que vocês tenham me feito entender, espero que tenham gostado aí do conteúdo que eu trago sempre com muito carinho. Gratidão é a palavra de ordem e até o próximo vídeo.